Finalmente, nós estamos terminando 2020 e eu ouço muitas pessoas falarem que é um ano para não ser lembrado. Mas eu creio que é um ano que nos ajuda a meditar, a refletir o que nós vamos ter pela frente. Quando a gente percebe que muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor se refere a sinais do final dos tempos, isso nos alerta. Nós sabemos que essas coisas continuarão acontecendo e de uma forma cada vez mais intensa, né? Como dores de parto, que vai aumentando gradativamente até o bebê nascer ou até a volta de Jesus. Mas, de qualquer maneira, nós estamos olhando agora para um novo ano que inicia, 2021. E o que nós queremos, aprendendo as lições de 2020, o que nós gostaríamos de fazer em 2021? Talvez pessoas estejam pensando, puxa, eu preciso orar mais, ter mais intimidade com Deus para enfrentar as adversidades, não é? Isso é válido, claro. Outros, eu preciso ler mais a palavra, preciso conhecer Deus, preciso me tornar conhecido dele. Isso é válido, né? Eu preciso aumentar minha vida de louvor, de adoração, de ação de graças. Tudo isso são coisas válidas que nós devemos fazer. Mas eu gostaria de trabalhar em cima daquele texto que inicia o Sermão do Monte, que é o primeiro discurso que Jesus faz no que tange ao livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, né? E é um discurso longo, mas ele inicia falando o discurso sobre felicidade. Bem-aventurados, felizes são aqueles que praticam como cidadão do reino de Deus, certos princípios que ele vai nos ensinar. Então, veja, esse texto é o primeiro discurso de Jesus, como eu disse na visão de Mateus, né? Ele é importante porque ele nos dá, assim, responsabilidade, mas nos mostra privilégios e nos mostra recompensa. É um texto que fala sobre felicidade. O que é a felicidade do ponto de vista do cristão, não é? E o resultado da prática, da atitude que nós vamos ter em relação àquilo que Jesus nos ensina, são bênçãos, né? É ver Deus. De maneira geral, todos os cristãos deveriam agir assim. São atributos, mas não são atributos naturais, são dons, frutos da graça, frutos do Espírito Santo para nós agirmos, porque pela nossa força nós não conseguiríamos. Esse texto, ele fala em 8 boa-aventurança, ou 8 pontos que vai trazer alegria para as nossas vidas, que vai trazer felicidade para as nossas vidas, né? Então, o primeiro item, isso está em Mateus 5, já no verso 3, ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito, ou algumas versões diz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? É nós não termos e não usarmos sabedoria humana, sabedoria racional, quando se trata das coisas de Deus, quando se trata do reino de Deus. Na verdade, é um esvaziamento, uma pobreza de espírito, é um esvaziamento da sabedoria humana, da sabedoria secular, da sabedoria cultural. É um vazio dos nossos pontos de vista. Veja, quando nós estamos tratando em relação ao reino, em relação ao Pai Todo-Poderoso, a obra de Jesus, nós estamos tratando segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo a soberania, a sabedoria divina, e não a sabedoria humana, né?
Então, esvaziar dos nossos pontos de vista, quantas doutrinas, quantas situações que nós entendemos que nós estamos pensando certo, que nós agimos de uma maneira correta, mas muitas vezes nós temos que esvaziar de tudo isso, ser como um odre, né? A palavra de Deus fala que para um vinho novo só serve um odre novo. Então, o vinho novo são as coisas de Deus. Então, isso mostra que nossa autoconfiança, nosso orgulho, nossos recursos, tudo que nós temos, não tem valor diante daquilo que nós entendemos de confiar em Deus, entregar as nossas vidas aos cuidados de Deus, tá? Então, isso é ser um pobre de espírito. E esses vão ter o reino de Deus, o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. É interessante a gente pensar nisso, né? A gente acha que reino dos céus é quando nós estivermos já com Deus nos céus, né? Não, mas é aqui na Terra. Aqui na Terra nós temos dois reinos distintos, né? O reino de Deus, em que Jesus Cristo é o Rei, é o Senhor, né? Ou o reino do diabo, não tem meio termo. Nós sabemos que nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos um, ou servimos outro, né? Jesus anuncia, a primeira palavra que ele dá é chegado no meio de vós o reino de Deus. Então Jesus disse, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, então o reino de Deus é chegado no meio de vós. O reino de Deus está entre vós. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 14 que o reino de Deus não consiste em bebida, em comida, mas consiste em justiça, em paz e alegria do Espírito Santo. Veja como nós estamos precisando disso, né? Nós somos cidadãos do reino, então nós precisamos dessa paz no meio de tanta diversidade. Nós precisamos da alegria do Espírito Santo e dessa justiça de Deus, né? A segunda bem-aventurança, né? A segunda promessa, bem-aventurados que choram, porque Deus os consolará. Então, quando a gente fala os que choram, não é assim chorar como em velório, chorar de tristeza, né? Mas nós olharmos para o mundo, para a miséria do mundo, nós temos visto, né, quanta gente importante morrendo, quantas pessoas que se fazem tantas homenagens, mas nós perguntamos, mas para onde vai essa pessoa? Né? Ele entendeu, teve revelação do caminho, da verdade e a vida, que é Jesus Cristo, para chegar ao Pai. Então nós vemos muita miséria no mundo, muitas pessoas afastadas de Deus, né? Muitas pessoas que nem querem saber de Deus, que não se interessam pela obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é esse choro, essa tristeza, né? Mas se nós fizermos isso, nós estaremos alinhados com Deus, porque Deus se entristece em função do pecado, né? E ele deu a solução para o pecado, que é Jesus Cristo. Agora, ele se entristece quando as pessoas não recebem a Jesus Cristo, mas quando nós temos esse choro, ele vai nos consolar, ele vai enxugar as nossas lágrimas, como está em Apocalipse 7, diz isso, né? É uma coisa assim que Deus vai dar conforto, mas ele quer que nós estejamos alinhados com ele, que nós não olhemos de maneira indiferente para o mundo, mas que nós possamos interceder. O nosso choro é uma intercessão constante e Deus vai dar consolo. Tenho tido algumas experiências de levantar de madrugada, orar assim com tristeza. De repente eu vejo assim um conforto que Deus está dando, principalmente quando a gente chora pelo mundo, pelo estado que nós estamos vivendo, né? A terceira boa aventurança está exatamente em Mateus 5:5, né? Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra, receberão o que Deus tem prometido, os mansos. O que é uma pessoa mansa? É uma pessoa dócil,
uma pessoa que não exige os seus direitos, que não fica brigando, que não faz defesa de si própria, que não faz ameaças, né? Que não precisa se preocupar com o que os outros dizem, né? Em relação a gente. A nossa reação é sempre com um espírito quieto, suave, gentil, né? Pedro, no capítulo 2, em sua primeira carta, ele diz que quando Jesus era injuriado, ele não revidava. Quando Jesus era maltratado, ele não ameaçava. E ele entregava tudo ao Deus que é o juiz de todas as coisas. É interessante a gente observar isso, né? Que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Essa mansidão, ela tem essa característica de humildade, de simplicidade, né? Da gente não querer conflitos com as pessoas, e nós vamos ter ganhos com isso, né? E a palavra de Deus que nós vamos herdar a terra. Quer dizer, quando a gente pensa em herdar a terra, nós pensamos nos judeus, né, que atravessaram o deserto e herdaram a terra, onde mana leite e mel. E nós não precisamos pensar isso nos céus, nós podemos pensar no dia de hoje, né? Se nós somos mansos, Deus é a nossa segurança, nós vamos estar seguros, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. A mansidão caracteriza isso, né? Outra coisa muito importante para 2021, eu creio que uma das coisas mais importantes está em Mateus capítulo 5, no verso 6 também. Bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão abençoados, eles serão completamente satisfeitos. O que é ter fome e sede de justiça? Nós vivemos situações hoje que afrontam a cruz, que afrontam a palavra de Deus, né? Isso entristece o nosso coração. Há pouco eu vi a notícia que foi aprovado o aborto na Argentina, um país muito cristão, um país que da América do Sul era o país mais cristão, né? E justamente nesse país o aborto é aprovado, né? Então nós somos contra isso, né? Isso dói no nosso coração. Então nós devemos orar, nós devemos clamar ao Senhor para que nos livre de coisas que afrontam a palavra de Deus, né? Então nós temos tantas situações hoje, essa ideologia de gênero, casamento do mesmo sexo, né? Nós não podemos estar indiferentes a isso, não vamos sair aí gritando e brigando com todo mundo, mas fome e sede de justiça. Nós queremos que a justiça de Deus, o amor de Deus prevaleça, ter fome e sede de Deus, né? Para que haja paz, né? Ele manda, a palavra de Deus nos ensina a orar pelos nossos governantes para que haja paz, para que haja justiça, né? Então, como o salmista diz, né, que a minha alma tem sede de ti, é como a corça, ela suspira por água correntes, por águas limpas, né? Quando irei ao encontro de Deus, quando eu verei tua face, Senhor. Esse senso de justiça é muito importante nas nossas vidas, e a palavra diz que nós seremos fartos, que Deus vai nos abençoar. Isso é felicidade, isso é recompensa para as nossas vidas, né? Que coisa boa. Depois, a quinta boa-aventurança é: bem-aventurado, felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ser misericordioso não significa ser complacente com as coisas, fingir que não vê, fazer vistas grossas, sorrir diante das transgressões. Deixa para lá. Isso está desligado da realidade, né? A gente tem que entender que Deus é o Pai das misericórdias, e nós recebemos, assim como nós recebemos o perdão de Jesus na cruz, nós também fomos alvo da misericórdia de Deus,
E Deus é justo, é santo, é reto, mas também é exigente, né? Então, misericórdia a gente tem um senso de compaixão, um senso de dó, de piedade, de desejar dar alívio para as pessoas que estão angustiadas, né? Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas doentes da alma nós encontramos hoje. Que 2021 seja um ano que nós queremos fazer parceria com Deus, né? Através das nossas orações, desejar aliviar sofrimentos, desejar profetizar paz, profetizar vitória para as vidas que estão nessa angústia, né? Isso é exercer misericórdia, isso olhar para pobres, necessitados, pessoas que precisam, socorrer, né? O exercício da misericórdia, isso é muito importante do ponto de vista de sermos perdoados, de sermos abençoados, né? Então significa que Deus quer nos abençoar mais e mais. Nós já recebemos essa misericórdia do Pai, né? Então a gente lembra da passagem do bom samaritano, que várias pessoas passavam ao redor e davam uma desculpa, né? Que não podiam fazer nada. Mas o misericordioso, ele para, ele socorre, ele abençoa, né? E nunca esqueça da misericórdia que Deus tem conosco. Jesus disse: Pai, perdoa os pecados deles, eles não sabem o que fazem. Nós somos perdoados e que nós podemos ter misericórdia, né? A sexta boa-aventurança: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse é o cerne do Evangelho, né? Porque a palavra nos ensina que do nosso coração procede os maus desígnios, adultérios, blasfêmias, todos os pensamentos ruins. Então, esse nosso coração é um coração enganoso e nós precisamos saber disso, né? É um coração corrupto, mas nós buscamos o sangue de Jesus, buscamos ser lavados, buscamos diariamente, né? A palavra nos ensina a gente pedir perdão diariamente, a oração do Pai Nosso, o perdão diário, né? Então, essa limpeza que nós temos pelo sangue de Jesus, e quanto mais limpos nós formos, mais nós vamos estar assim próximo de Deus, nós veremos a Deus. Eu tenho pedido, eu quero ter, nesse ano de 2021, quero ter mais contato, mais intimidade, quero mais a presença de Deus na minha vida, né? Então, bem-aventurados todos esses que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só através de Jesus a gente pode ver a Deus, né? Depois, por fim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A palavra diz que nós somos embaixadores da unidade do corpo de Cristo, embaixadores da reconciliação, da unidade do corpo de Cristo. Nós somos pacificadores, aqueles que trazem a paz, né? E essa paz, nós devemos estar trabalhando na nossa família, na nossa casa, né? Quantos conflitos existem? Nós somos pacificadores, nós abençoamos as pessoas do nosso serviço, né? As pessoas onde nós trabalhamos, na igreja às vezes há conflito, enfim, nossos vizinhos. Nós temos essa missão de ser pacificadores, de lutar pela unidade, pela paz, né? Se nós fizermos isso, diz a palavra, nós seremos chamados de filhos de Deus. E a palavra diz que o inimigo não tem poder sobre os filhos de Deus. Nós temos o irmão mais velho, que é Jesus, graças a Deus, né? E ainda, Jesus conclui dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por minha causa. Jesus fala que nós que estamos nessa causa da defesa da paz, da defesa do Evangelho, da pregação do Evangelho, da defesa do perdão, da misericórdia, né? Nós vamos ser perseguidos, mas a hora que nós somos perseguidos, o Espírito Santo vai nos dar alegria para nós termos
exaltação à pessoa do Deus Todo-Poderoso, da obra de Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar mesmo nesse sentido, porque nós vamos ter perseguição, os cristãos vão ter perseguição. Não pense que é só na China, nesses países fechados. Nós vamos começar a ter perseguição. Agora vem perseguição, começa em diversos países, nós certamente vamos ter isso. E quando isso acontecer, nós devemos dizer, nós devemos entender que nós somos bem-aventurados, porque realmente nós somos cidadãos do reino em que Jesus é o Rei. Que Deus abençoe, dê um 2021 para todos vocês, cheio dessas recompensas maravilhosas que Jesus, essas promessas que Jesus, que o Pai tem para as nossas vidas e que Jesus retratou nesse Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Que Deus abençoe a todos, que a paz de Cristo seja com todos vocês. Tenham um ano muito abençoado. Não precisa ficar olhando para trás, olha para frente e vamos exercer essas boas aventuranças ou bem-aventuranças e nós seremos felizes certamente. Isso é a felicidade para todos nós. Amém, amém e amém.